Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayla e hoje eu tô aqui trazendo novamente um resumo dos livros de The Witcher, desta vez do segundo livro, A Espada do Destino. Não esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Então, vamos ao resumo. A história do conto começa com Geralt dentro de uma cripta, localizada perto de Bearfield, caçando um basilisco. Os camponeses reunidos fora da entrada do local já cogitavam pegar os bens do bruxo para si, já que este entrara na cripta a tempo e ainda não dera sinal de vida. Neste momento, um cavaleiro chamado Bork Três Gralhas chega acompanhado de duas guerreiras erricânias, Thea e Vea, e avisa os camponeses de que pegar os pertences do bruxo não era uma boa ideia. De repente, o bruxo sai da cripta, segurando a cabeça do monstro morto. A multidão se dispersa e o vereador local paga a devida recompensa ao bruxo. Bork aproxima-se de Geralt, trocando algumas palavras, e então o convida para se juntar a ele na estalagem próxima, a fim de beberem, comerem e conversarem. Já estabelecidos na taverna, ao longo de sua conversa, Bork pergunta ao bruxo se ele mata dragões. Geralt responde que não, já que são os humanos que amedrontam os dragões e não o contrário, sendo os verdadeiros monstros da situação. No dia seguinte, Geralt, Bork, Thea e Vea partem para Hengforts. Porém, ao chegarem em uma ponte, são barrados e alertados de que precisariam de uma carta de salvo-conduto para prosseguir em caminho. Por coincidência ou não, o bardo e amigo de Geralt, Dandelion, encontrava-se no local junto de um grupo de viajantes. Jaskier conta ao bruxo que o rei Niedamir está caçando um dragão que apareceu recentemente naquela área. Após o dragão ter aterrorizado uma vila, os seus habitantes decidiram matá-lo, recheando uma ovelha morta com ervas e substâncias venenosas, o que só serviu para enfraquecer o animal. A população queria sua morte e o seu tesouro. Geralt não acredita muito que haveria um dragão na área, mas Jaskier conta que tal fato não se tratava de uma mentirinha para assustar crianças. O interesse do rei Niedamir em matar a criatura não decorria do tesouro, mas do título de matador de dragões e as vantagens políticas que isso traria, como o casamento com a princesa de Maleore. Para tanto, o rei formou um grupo de guerreiros e caçadores para ir atrás da fera. Dentre tais pessoas estão Yarpen Zigrin e sua equipe. Nesse meio tempo, Thea e Vea, que haviam ido buscar bebida, retornam na companhia de um feiticeiro, Doregaray de Vole, que também estava interessado em participar da expedição. Ele afirma que não possui uma carta de salvo-conduto, e Jaskier diz que uma feiticeira que está no grupo de caçada do rei aparentemente já a tinha feito. O feiticeiro então descobre de que se tratava de Yennefer. Geralt, ao saber que ela participaria da expedição, decide ir também. Bork fala que não há motivos que o forcem a voltar e por isso embarca na aventura ao lado do bruxo. Através de suborno, o bruxo, Bork e as erricânias atravessam a ponte na companhia de Jaskier e Doregaray, logo se encontrando no caminho com Yarpen Zigrin. Cada um dos membros da expedição possuía um objetivo diferente. Jaskier queria estar presente para compor baladas sobre tal evento. Uns queriam fama, outros riqueza, e Yennefer queria produzir um elixir que curasse sua infertilidade, já que queria muito ser mãe, o que ela disse a Geralt quando se encontraram. Ela estava meio indiferente com o bruxo, já que ele sumira por cerca de 4 anos. No percurso, enquanto passavam por uma encosta íngreme e rochosa, ocorreu um desmoronamento, o que fez com que o grupo se separasse. O bruxo e a feiticeira caem no cânion, porém Geralt consegue se segurar em uma ponte que ficou pendurada num dos lados do rochedo. Yennefer segura firme na bainha as costas dele.
Nesse momento, conseguem escutar alguns comentários maldosos de quem estava acima deles, como para esperar a feiticeira perder as forças e se soltar do bruxo a fim de se livrarem dela. Até que Eike de Nesle joga uma corda para ajudá-los. Quando são salvos, percebem que Bork e as Erricânias haviam desaparecido. Logo em seguida, ouvem-se gritos anunciando que um dragão estava muito próximo. Porém, não era aquele que havia atacado a vila, mas sim um grande e raríssimo dragão dourado, que só acreditava se existir nas lendas contadas. Mesmo com a insistência de Dorregaray e de Dandelion, o grupo resolve matar a criatura. Um dos homens do grupo sugere utilizar o mesmo método da ovelha envenenada para capturar o dragão. Porém, alguns discordam da ideia, e nesse meio tempo o próprio dragão se dirige ao grupo, através de telepatia, dando-lhe duas opções: deixá-lo em paz ou guerrear contra ele de maneira justa, ou seja, sem uso de magia. O primeiro a avançar contra a criatura foi Eike de Nesle, que tinha realmente como objetivo participar de um conflito justo. Porém, seu momento de valente guerreiro durou pouco. O dragão atirou ele e seu cavalo para longe, apenas com o movimento das garras. Yennefer tenta convencer Geralt a matar o dragão, dizendo que tudo melhoraria depois e que os dois poderiam retomar o relacionamento. No entanto, o bruxo fala que matar um dragão iria além do limite do possível, levando em conta seu código de honra. Então, neste momento, o ego de cada um começa a pesar mais, agora que o dragão estava tão perto. O grupo discutia, devido às discordâncias de interesses. Até que então, o rei decide ir embora, falando que conseguiria a mão da princesa de qualquer jeito, já que possuía o dobro do poder bélico que o pai dela. Ele e seu grupo partem para casa. Nesse interim, Dorregaray decide dar um fim à caça do dragão, pois não queria que este morresse. Porém, Yennefer, que possuía outros planos, faz com que os guerreiros e anões do seu grupo prendam o feiticeiro. Geralt e Dandelion lutam contra eles, mas a feiticeira paralisa o bruxo e ordena que ele, o bardo e Dorregaray sejam amarrados, a fim de não atrapalharem-na. Então, num determinado momento, Yennefer é rude com sua equipe, fazendo com que se revoltasse e com que Yarpen jogasse algo na cabeça da feiticeira, deixando-a desorientada. Os homens a amarram, dando bastante atenção às suas mãos e dedos, para garantir que ela não fizesse nenhum feitiço. Eles a prendem numa carroça ao lado do bruxo e do bardo. Assim, os homens partem para cima do dragão, mas não adquirem êxito, sendo atirados para longe pela cauda do animal. Os guerreiros e anões, percebendo que seria impossível uma batalha favorável para eles, fogem. Após sua fuga, o motivo real de o dragão defender e lutar contra tais homens apareceu. Era um filhotinho de dragão, que aproximou-se de Yennefer, deitando em seu colo. Concluíram então que o dragão anteriormente atacado e envenenado era a mãe do pequeno dragãozinho. Nesse momento, a milícia da cidade se aproxima e, como estava em grande número de pessoas, conseguiram atirar redes no grande dragão dourado, também chamado de Villentretenmerth, paralisando-o. Yennefer então pede a Geralt que ele use Igni para queimar as cordas que prendem suas mãos. No início, o bruxo reluta, pois iria queimar a pele de Yennefer, mas depois consente. Já liberta, Yennefer destrói carroças e transforma os homens da milícia em diversos tipos de animais. As Erricânias, Thea e Vea reaparecem, lutando e libertando o dragão. Vea parte em direção a Yennefer para matá-la, mas Villentretenmerth intervém, dizendo que é grato pela ajuda da feiticeira e pedindo para as Erricânias libertarem Geralt e Dandelion. De repente, para a surpresa de todos, o dragão dourado muda de forma, transformando-se em um humano. Era Bork Três Gralhas, que havia desaparecido anteriormente. Ele agradece Geralt e Yennefer, dizendo que os dois eram feitos um para o outro, mas que desta relação não teriam frutos, já que a infertilidade de Yennefer não poderia ser curada, pois até a magia dos dragões tinha um limite. Bork volta à forma draconídea e se despede, prometendo amizade eterna ao bruxo.
Neste conto, a relação de Geralt e Yennefer é expressa de forma mais profunda, nos proporcionando um maior conhecimento sobre as personalidades fortes de ambos. A história se inicia com Geralt caçando um monstro em um esgoto de Edgynvael, no meio da noite. Após matar o monstro, ele retorna para uma pousada, onde está hospedado junto de sua feiticeira. Devido ao seu mau cheiro depois de uma caçada nos esgotos, ele toma um banho e em seguida ambos começam a conversar, chegando ao ponto que é comentado sobre Istredd, um mago que está na cidade e que, no passado, já trabalhara com Yennefer e ainda tiveram um relacionamento com a feiticeira. Claramente o bruxo fica incomodado, com ciúmes. No meio de conversas, eles fazem amor. Depois, Yennefer, abraçada a Geralt, pergunta se ele sabe o que significa Edgynvael, falando então que significava fragmento de gelo, e explicou para o bruxo sobre uma antiga lenda da Rainha do Inverno, que andava em um trenó puxado por cavalos brancos e jogava lá do alto fragmentos de gelo que, se atingissem alguém, esta pessoa estaria condenada ao sofrimento. No dia seguinte, o bruxo vai até o vereador da cidade para pegar sua recompensa por ter matado o monstro do esgoto. Quando chega no local, o guarda-costas do vereador confisca sua espada e o bruxo então é pago por Herbolf. Em seguida, Geralt vai até a casa de Istredd. O mago diz que ama Yennefer, que quer casar com ela. Ambos discutem, cada qual com seus argumentos de por que a feiticeira não poderia ficar com o outro. Istredd fala que Geralt é como um brinquedo de Yennefer e que seu relacionamento com ela é ilusório, já que bruxos não podem sentir emoções. Os dois então, sabendo que a conversa não levaria a nada, resolvem duelar por Yennefer, embora saibam que essa seja uma ideia absurda. De volta à hospedaria, o bruxo e a feiticeira discutem sobre sua relação e sobre a relação dela com Istredd também, mas acabam não resolvendo nada. O vereador da cidade, sabendo das intenções de Geralt, vai atrás dele e o suborna para que saia da cidade e não volte nunca mais, alegando que o mago Istredd era de extrema importância para Edgynvael e que não poderiam perdê-lo em um duelo. Geralt recusa sair da cidade, dizendo para o vereador começar a orar pelo mago. Após sair da hospedaria, o lobo branco sofre um ataque. Bandidos começam a desferir golpes nele, porém, quando veem seu medalhão de bruxo, fogem. Naquela noite, resolve dormir nos estábulos, onde recebeu uma mensagem de Yennefer, enviada por um pássaro. No dia seguinte, Geralt vai ao encontro de Istredd, mas, no caminho, os homens que trabalhavam para o vereador tentam impedi-lo. O bruxo, no entanto, lida com eles facilmente, continuando sua rota. Ao chegar no local, Geralt descobre que o mago recebeu a mesma mensagem de Yennefer e que, mesmo sabendo agora que ela for embora e deixar os dois ali, Istredd quer lutar com o bruxo, mesmo que seja para morrer, tamanha frustração que está sentindo pela rejeição de sua amada. Diante disso, Geralt, com bom senso, se recusa a duelar, despede-se de seu rival e vai embora. A história deste conto começa com Geralt na cidade de Novigrad. Ele escuta gritos e barulhos de coisas caindo no meio da rua. Ao se aproximar do local, descobre que é uma mulher gritando de uma varanda, atirando vasos de flores em um homem que está na rua, que é ninguém mais, ninguém menos que Dandelion. O bardo vê seu velho amigo e se aproxima dele. Ambos conversam e decidem ir a uma taverna, para acalmar os nervos do bardo e para continuar conversando. No meio do caminho, vão falando sobre suas vidas. Dandelion está compondo uma nova balada, e Geralt, que terminara com Yennefer, está em Novigrad para resolver alguns assuntos. A taverna a qual foram estava relativamente vazia. Lá encontraram um ananico comerciante chamado Daint Biberveld, que estava preparando uma sopa de cebolas. Minutos depois, a porta do estabelecimento se abre e por ela entra outro Daint Biberveld, igualzinho àquele que já estava no local. Ao se verem, os ananicos pulam para cima um do outro e iniciam uma luta, a qual Geralt instintivamente se junta. O segundo ananico tenta fugir,
mas esbarra em uma moça, possibilitando que o bruxo o alcançasse e o derrubasse no chão, fazendo a criatura se deformar e implorar para que não o machucassem mais. Ela adquire um aspecto desforme, como uma massa fermentadora. O dono da taverna fala para a moça que trabalhava no local chamar os guardas, mas Bibberveld diz que não é necessário, que aquele assunto era muito delicado e que ele mesmo pagaria pelos danos causados durante a briga. Após convencer o estalajadeiro, eles começam a conversar com a criatura, descobrindo que se tratava de um dúplice e que se chamava Telico Lungrevink Letort, Dudu para os amigos. Bibberveld logo descobre que o dúplice, sobre sua forma, roubou seus cavalos e os deixou em uma floresta, provocando a ira do comerciante que queria agora matar a criatura. Geralt intervém, piedoso, considerando um de seus princípios de bruxo de não matar seres sencientes. O estalajadeiro aconselha que o dúplice adquira alguma forma, pois os humanos têm o costume de matar os Dopplers assim que os veem na forma original. Dudu então adquire a forma do comerciante novamente, impressionando a todos. Geralt explica que além da forma física, os Dopplers copiam também a mente da pessoa. Assim, eles interrogam o Doppler sobre tudo o que ele fez enquanto estava como Bibberveld. Ele havia vendido os cavalos do comerciante por um ótimo preço e investira tudo em vários tipos de coisas variadas, deixando o verdadeiro Bibberveld arrasado diante de tanto dinheiro seu investido em coisas banais. De repente, entra pela porta um homem de toga roxa que procurava por Bibberveld. Com isso, o Doppler se assusta e, mesmo perseguido, consegue fugir. Dudu convence Schwan, o homem que o procurava, de que o fugitivo era seu primo, que na infância sofrera alguma lesão que o deixara com pavor da cor roxa. O homem se convence e então dá um recado ao comerciante. Ele possuíra uma dívida fiscal enorme, a qual ele seria incapaz de pagar, o que o deixou devastado. Mais tarde, o bruxo, Dudu e Dandelion conversavam em uma fonte da cidade, sobre onde poderiam encontrar o dúplice. Logo perceberam que estavam cercados por homens armados com lanças e um homem dentre eles, chamado de Chapelle, se aproxima da fonte, falando sobre o Doppler que os três haviam visto na taverna. Ele alegou que seria levado à masmorra quem dissesse que viu a criatura por se tratar de uma blasfêmia. Falou ainda que o fogo eterno estava protegendo Novigrad, encaminhando os hereges para seu devido lugar. O estalajadeiro era uma das pessoas que havia sido presa. Chapelle conversa particularmente com Geralt, pedindo quanto era seu preço caso houvesse realmente um dúplice em Novigrad. O bruxo diz que aquela era uma pergunta muito difícil de responder, então Chapelle e seus homens vão embora. Depois de um tempo, Bibberveld observa um amigo seu, Pisnak, comerciante e tesoureiro da corporação de comerciantes, que estava meio aflito. O Ananico chamou-o para conversar. Pisnak fala, abismado, sobre os lucros exorbitantes que Bibberveld conseguira com as conchonilhas devido a um golpe de estado que ocorrera em Povis. Ele fica sem entender e vai até o banco de seu companheiro Vimy Vivaldi, que explica que o Ananico havia estado ali várias e várias vezes e que tinha muito capital no banco, advindo dos lucros com as conchonilhas. Certamente se tratava de uma obra de Dudu. Daint Bibberveld descobre que seu caro amigo Dúplice estava em um mercado a oeste dali. Geralt, Dandelion e o Ananico comerciante vão até o mercado e se separam para procurar o Doppler. O bruxo, um tempo depois, vê Dandelion cantando em uma multidão à sua volta. Decide tirar satisfação com o bardo, e nisso aparece Bibberveld, dizendo aos dois que avistaram o Dúplice. Na corrida atrás dele, o bruxo, utilizando o sinal Aard, consegue paralisar Dudu, atirando-o contra uma barraca de açougue. Geralt dá a oportunidade de ele fugir da cidade de Novigrad, já que não queria matá-lo, nem entregá-lo às autoridades. O Doppler recusa e adquire a forma de bruxo. Ambos começam a lutar, mas Geralt sabia que Dudu não teria coragem de fazer mal nem a ele, nem a ninguém,
já que ele poderia muito bem se livrar de Biberveld, assumir sua forma e continuar sua vida sem problemas, mas jamais o faria, pois não era um ser mau. O Doppler se transforma em Dandelion e explica ao bruxo que a única coisa que quer é viver em Novigrad como qualquer elfo, ananico e anão. Ele segue seu caminho pela rua e sorri para o bruxo, como forma de agradecimento. De repente surge Vespula, a irritada ex-namorada de Jaskier, que começa a dar paneladas no Dúplice, fazendo a criatura se deformar. Uma multidão se forma ao redor, e Chapelle, agora sem sua guarda, aparece e se aproxima do Dúplice abatido para conversar. Geralt fica analisando a situação, desconfiado de Chapelle. Dudu assume novamente a forma de Biberveld, que já não estava mais irritado com ele, devido aos bons frutos de seus negócios. Chapelle, inesperadamente, revela que também é um Dúplice, falando que o verdadeiro morrera há 2 meses. Dudu, sobre a forma de Biberveld e adotando o status de primo deste, revela que vários produtos aleatórios que comprara são os ingredientes utilizados em vários altares do fogo eterno, que seriam construídos em breve. Depois de tudo, a história termina com todos indo a Passiflora para comemorar. Esta história começa com Geralt realizando um trabalho para o arrogante príncipe de Bremerwood, a Gloval, que era apaixonado por uma sereia chamada Shiinas, e contratar o bruxo para traduzir o que sua amada dizia, já que não compreendia a língua antiga. A Gloval quer convencer a sereia a trocar sua cauda por um par de pernas humanas para poder viver com ele. Porém, ela recusa, pois acredita que seria melhor ele viver com ela no mar, mesmo com a impossibilidade de ele respirar debaixo da água. Diante do fracasso de suas investidas, a Gloval fala a Geralt que este não cumprira a função pela qual foi contratado. Geralt não está sozinho na cidade costeira. Ele está com seu caro amigo Dandelion, que foi contratado para tocar e cantar em uma festa de casamento. Na festa, eles encontram uma amiga, colega de profissão e rival de Jaskier, S. Daven, uma jovem de longos cabelos claros e olhos azuis muito expressivos. Ela também era conhecida como Olhuda. Durante o evento, S nutre uma paixão avassaladora pelo bruxo, mas o sentimento não é correspondido. Um tempo depois, a Gloval busca novamente Geralt, agora para este investigar a morte de pescadores e mergulhadores locais. O bruxo vai à companhia de Dandelion investigar o local em que ocorreram as mortes, uma região costeira. Perceberam que haviam degraus embaixo da água que conduziam para uma entrada, formada por 2 colunas de pedra imponentes que vertiam do mar. Essa entrada dava acesso a um reino de criaturas aquáticas. Enquanto admiravam o local e sua aura misteriosa, Dandelion é atacado por monstros que aparecem de repente dos degraus da escada submersa. Geralt saca de sua espada e luta contra as criaturas. Tempo depois, quando o conflito se acentuava, Shiinas surge e conversa com os seres aquáticos para apaziguar a situação, com sucesso. Mais tarde, numa varanda sob a luz do luar, S. Daven se abre a Geralt, expondo seus sentimentos por ele. Ele percebe que ainda não esqueceu e que não é capaz de esquecer sua amada feiticeira Yennefer. Ele não a vê desde seu conflito em Aed-Ginvael por causa do mago Stred. O bruxo se vê incapaz de ter sentimentos amorosos pela Bardo, pois esta não é sua amada feiticeira. Neste interim, a sereia Shiinas decide, em nome do seu amor, fazer um pequeno sacrifício. Ela troca sua cauda e sua vida no mar por pernas para poder casar com seu amado, que fica imensamente feliz e radiante com a surpresa. Terminados os compromissos de Geralt, Jaskier e S em Bremerwood, eles seguem viagem juntos. No caminho, o bardo canta uma canção que compôs recentemente sobre um bruxo e uma bardo que se conhecem numa região costeira e se apaixonam. Dandelion conversa com Geralt para ele fazer um pequeno sacrifício por S e passar a noite com ela. O lobo branco, com relutância, o faz. Ele e S fazem amor naquela noite. Seguindo viagem, os caminhos de S e de seus companheiros se separam.
Jaskier compôs uma balada sobre os dois, porém omitiu o real e triste fim dessa história. Além de nunca mais terem se encontrado novamente, a jovem e doce bardo que Geralt conhecera e pela qual fez um pequeno sacrifício, havia morrido de varíola na epidemia eclodida em Vizima. Jaskier a enterrara numa floresta, com os 2 objetos que ela pedira, seu alaúde e a pérola azul celeste que o bruxo dera a ela em Bremerwood, anos atrás em seu aniversário. Este conto se inicia com Geralt nos arredores da densa floresta de Brokilon, onde encontra o corpo de um jovem menino morto por uma flecha atravessada em seu crânio. O bruxo analisa a cena e tenta compreender o que ocorrera ali. Dríades teriam atirado no garoto quando este se aproximou de seu território. O bruxo adentra na floresta e acaba encontrando o antigo conhecido, Freixenet, que estava muito ferido. No momento em que começam a conversar, o bruxo sente uma flecha passar rapidamente muito próxima de sua cabeça. Dríades aparecem de maneira violenta. Geralt tenta estabelecer um diálogo e explicar que eles não estavam ali por mal. Depois de um tempo, elas se convencem. Geralt explica que precisa conversar com Eifné, a senhora de Brokilon, e as Dríades o permitem e delegam a Dríade chamada Brain para acompanhar e guiar o bruxo no caminho até Duen Canel. Geralt e Brain se separam das demais Dríades e de Freixenet, começando sua viagem. No meio do caminho, se deparam com um monstro parecido com uma centopeia gigante, que estava perseguindo e tentando atacar um ananico, ao que tudo indicava. O bruxo e a Dríade entram em conflito com a criatura ameaçadora, conseguindo matá-la. Neste momento, percebem que a vítima do ataque do monstro era uma menininha de uns 10 anos e não um ananico. A garota tinha cabelos cinzentos e olhos verdes vibrantes. Ela era ninguém menos que a princesa Cirila, a leoazinha de Cintra. Geralt e Brain decidem levar a menina com eles, pois não poderiam deixá-la ali sozinha naquela enorme e perigosa floresta. Ao longo do caminho, Geralt pôde conhecer um pouco mais sobre aquela garotinha. Ela estava indo para Verden a fim de conhecer seu pretendente a marido, porém fugiu e acabou adentrando na floresta. Freixenet e mais alguns homens tentaram procurá-la, mas foram atacados pelas Dríades. Quando chegam em Duen Canel, Geralt reencontra Freixenet, cujas feridas já estavam sendo tratadas. O bruxo descobre que Ciri, por estar em Brokilon, não poderia mais sair de lá, pois as Dríades a fariam se tornar uma delas. O Lobo Branco encontra-se com Eifné, a senhora de Brokilon, e tenta convencê-la a deixar que Ciri fique com ele, já que ela fazia parte de seu destino. Eifné se convence, mas decide que Ciri irá escolher sobre seu próprio destino. A garotinha decide pelo bruxo. A senhora de Brokilon também decide poupar Freixenet, já que era um conhecido do bruxo e não estava mal intencionado ao entrar na floresta. Outro motivo seria que as Dríades precisavam de novas Dríades para o seu povo, sendo Freixenet útil para alcançar tal objetivo. O bruxo então sai de Brokilon com Ciri, entrando na rota que vai para Brugg. Porém, são atacados por um grupo de soldados de Verden. Existia muita tensão entre as Dríades e os humanos dos reinos vizinhos da floresta, já que estes últimos guerreavam para conseguir partes de suas terras. Ciri se esconde e o conflito começa, porém, o grupo estava em um número enorme. Então, em um momento crucial da batalha, aparece Maussec, o Arminho, que participou do banquete de Cintra com o bruxo há uns 10 anos atrás. Ele e algumas Dríades surgem para auxiliar Geralt na batalha e paralisar a tentativa de invasão dos humanos. Após tudo se acalmar, Arminho, Geralt e Ciri seguem viagem. Em uma das paradas, quando a menina estava dormindo, Geralt a deixa com Maussec, negando mais uma vez o seu destino. Ela acorda quando o bruxo já está longe e tenta correr atrás, gritando para que ele voltasse, dizendo que não conseguiria fugir de seu destino, pois ela era predestinada a ele e ele a ela. O bruxo escuta os gritos cada vez mais fracos de Ciri e continua seu caminho.
Este conto se inicia com um comerciante chamado Jurga, que tentava, sem sucesso, no meio da noite tirar sua carroça de uma ponte podre, na qual havia ficado presa. Lá embaixo, no leito do rio seco, eram visíveis vários esqueletos humanos. Jurga ouve um estranho se aproximando a cavalo, o que o faz se esconder debaixo da lona de sua carroça. No entanto, o estranho era o bruxo Geralt de Rivia, que percebe a presença do comerciante e lhe diz para não temer. Ambos conversam e Jurga pede ajuda a Geralt, a fim de retirarem a carroça dali. No entanto, não conseguem. Geralt analisa o local em que se encontram e avisa Jurga de que era melhor ele sair dali, já que havia muitos ossos humanos e, por consequência, monstros também. O comerciante nega, afirmando que tudo o que havia dentro da carroça equivalia ao seu sustento e de sua família durante o ano inteiro. Desesperado, Jurga diz ao bruxo que se ele o ajudar, lhe dará qualquer coisa que quiser, invocando a lei da surpresa. O bruxo aceita e, sentindo os monstros se aproximarem, manda o comerciante esperar dentro da carroça, em silêncio. Inúmeros monstros aparecem e partem para cima do bruxo. No meio da batalha, acaba sendo ferido, mas continua lutando. Ao final, Geralt desmaia, devido aos seus sérios ferimentos e à perda de sangue. Então, Jurga e seus companheiros, que haviam fugido de medo anteriormente, mas que retornam após os monstros serem mortos, carregam o bruxo para a carroça. O comerciante pretende levá-lo a um curandeiro. Durante o percurso, Geralt acaba tendo alguns sonhos. O primeiro é uma recordação da feiticeira Yennefer no festival de Belethem, em que estiveram juntos uma vez. Após o sonho, Geralt acorda e pede para Jurga alcançar uma de suas poções. O bruxo a toma e desmaia novamente. Ele então sonha com a sua ida a Cintra pela primeira vez para buscar sua criança surpresa, que lhe era prometida desde o banquete de Cintra. Na época, Geralt não sabia nem o sexo da criança, mas acreditava ser um menino. Chegando lá, vê um grupo de crianças brincando e pede ao Arminho para que lhe diga qual delas é o filho de Pavetta e Dune. O druida diz que a rainha Calante lhe proibiu de contar ao bruxo quem era a criança, já que ela não quer que Geralt a leve. Arminho inclusive diz que Calante, após o nascimento do bebê, o contratou para matar o bruxo, porém, um tempo depois mudou de ideia, cancelando o plano. Geralt então resolve conversar com a leoa de Cintra. Durante o diálogo, ela se mantém firme em não querer entregar a criança, e o bruxo acaba mudando de ideia sobre a lei da surpresa, chegando à conclusão de que não bastava o destino para que estivesse ligado com a criança prometida, devendo haver algo mais que lhe mostrasse isso. Assim, Geralt vai embora. O bruxo desperta novamente e percebe que está sendo tratado por uma feiticeira, Vicena, a mulher que há muitos anos atrás deixara seu filho para ser criado pelos bruxos. Geralt pensava de vez em quando em como seria o reencontro com sua mãe. Porém, não conseguiu questioná-la diretamente sobre o assunto, pois estava muito fraco. Depois de um tempo cuidando do bruxo, Vicena se despede e Geralt tenta manter-se acordado para que ela não fosse tão cedo embora. Mas os efeitos das ervas foram mais fortes e ele adormeceu novamente. Mais adiante, quando passavam pelo Monte Soden, onde ocorrera uma das maiores batalhas do continente, Jurga conta ao bruxo sobre o enorme número de mortos na guerra. Muitos destes eram feiticeiros. O bruxo pede então para pararem ali e vai até o topo do monte para ver o monólito de pedra onde estão os nomes dos feiticeiros mortos na batalha. Quando estava terminando de ler, tudo ficou envolto em névoa e a morte apareceu bem em sua frente, fazendo o bruxo perceber que ela estava lhe perseguindo já há alguns dias. Geralt pergunta o que aconteceria em seguida. A morte lhe explica, mas diz a ele que hoje ela não cumpriria seu dever, e desaparece. Seguindo viagem e agora com Geralt um pouco melhor, Jurga fala a ele que muito provavelmente a lei da surpresa não se concretizaria, já que ele e a esposa não têm mais filhos há tempos. O bruxo, a essa altura, diz que ele e o comerciante estão quites, que Geralt não precisa mais utilizar a lei da surpresa,
por ter salvado Yurga dias atrás. Chegam então ao rio Yaruga, onde há uma confusão de soldados e camponeses aglomerados. Geralt encontra Dandelion no meio da multidão, que explica ao bruxo que Cintra acabara de sofrer um terrível ataque dos Nilfgaardianos, deixando muitos mortos, inclusive a rainha Calante e muito provavelmente sua neta, Ciri, a criança prometida a Geralt. O bruxo fica extremamente amargurado e entristecido com a notícia. Então, o bruxo e Yurga seguem caminho, e quando chegam à casa do comerciante, a esposa deste sai correndo para abraçar o marido e conta preocupada que durante o tempo em que ele estivera fora, ela adotara uma menininha de cabelos claros e olhos verdes. Neste momento, a menina sai da casa. Era Ciri. Ela e Geralt se veem e correm na direção um do outro, se abraçando fortemente. Ciri então pergunta aos prantos ao bruxo se ela realmente era o destino dele, ao que Geralt responde que ela era algo mais. Este foi o resumo do segundo livro da saga de The Witcher, A Espada do Destino. Eu espero de coração que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de se inscreverem no canal e de deixar o seu gostei. Muito obrigada e até a próxima!